Fala, moçada, beleza? Bom, foi colocada a questão, que não é uma questão hipotética, aconteceu efetivamente no Distrito Federal na última sexta-feira, quando um sargento do Corpo de Bombeiros Militar do DF, em supermercado na Ceilândia, apalpou os seios de uma adolescente de 14 anos de idade. E a pergunta que eu fiz foi: qual foi o crime cometido pelo militar? E a segunda pergunta, de quem será a competência para o julgamento da responsabilidade penal deste militar? É a justiça comum ou é a justiça militar? Vamos então à resposta das questões. Joga aí na tela, beleza? Vamos começar analisando a classificação jurídica da conduta praticada pelo bombeiro militar do Distrito Federal. A conduta praticada por ele é aquela descrita no artigo 215-A do Código Penal. Trata-se do crime de importunação sexual, cuja prática proibida que integra o preceito primário da norma penal incriminadora é praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Cuida-se, portanto, de crime subsidiário, que, obviamente, no caso, em não havendo conduta mais gravosa, é aquele que prevalecerá caso se reconheça a responsabilidade penal do militar. Foi, inclusive, a classificação adotada pela autoridade policial para a autuação em flagrante do militar. Bom, e na sequência nós perguntamos: a quem caberá o julgamento do militar pela suposta prática de conduta ilícita deste ilícito criminal identificado no artigo 215-A do Código Penal? É da justiça comum ou é da justiça militar? Você sabe que, com a edição da Lei nº 13.491 de 2017, crimes que antes não eram da competência da Justiça Militar passaram a sê-lo, inclusive aqueles que não encontram previsão no Código Penal Militar. Há os chamados crimes militares impróprios por equiparação. São crimes que encontram previsão exclusiva na legislação penal comum, no Código Penal ou na legislação extravagante, mas que, quando praticados no contexto do artigo 9º, inciso 2º do Código Penal Militar, levarão o julgamento do caso até a Justiça Militar. Por exemplo, tortura praticada por policial militar no exercício da função. A tortura não encontra previsão no Código Penal Militar, encontra na Lei nº 9.455 de 97 e vai ser julgada na Justiça Militar. Mas no caso que nós estamos analisando, o militar cometeu o fato ilícito criminal na sua folga. E o militar de folga, levando-se em consideração o contexto, não deverá ser julgado perante a Justiça Militar quando cometer um crime. Esta é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça que eu apresento para você agora. Joga na tela, vai lá. Muito bem. Eu estou me referindo ao recurso especial número 18.05.419 do DF, de relatoria da ministra Laurita Vaz, da 6ª turma do STJ. A questão analisada pela ministra Laurita é a seguinte: hipótese em que policial militar de folga profere ofensas contra policiais militares em serviço em lugar estranho à administração militar e por razões desvinculadas da função militar por ele exercida. Configura crime de desacato comum, de competência da Justiça Comum dos Estados ou do Distrito Federal, a conduta do policial militar que, em período de folga, férias, licença ou fora do exercício de suas funções, profere ofensas contra outros militares em local não sujeito à administração militar e por razões estranhas à função militar por ele exercida. Recurso especial provido para declarar a nulidade da ação penal ab início em razão da incompetência da Justiça Militar e determinar a remessa dos autos a uma das varas criminais comuns do local dos fatos. É claro que, sob o ponto de vista
da hipótese fática analisada, a jurisprudência trazida não guarda relação com a conduta do militar no supermercado na Ceilândia. Mas ele serve para demonstrar que o militar de folga não deverá ser julgado perante a justiça militar quando cometer crime identificado como crime na legislação penal comum. Isso porque nós vamos ver que a justiça militar, de acordo com a interpretação do STF, não é a justiça do militar. Ou seja, ela não é fixada levando em consideração exclusivamente a natureza subjetiva do agente ou a função por ele exercida, como se fosse uma competência funcional, mas sim a natureza do crime cometido, se ele viola ou não bens e interesses da administração militar. Aqui, no caso em que foi analisado pela ministra Laurita Vaz em 2019, o militar de folga, provavelmente embriagado e parado numa blitz da polícia militar, começou a ofender os seus colegas de corporação. Muito provavelmente, levando-se em consideração a graduação dos militares e sendo ele de maior graduação ou sendo oficial, chamando-os de nomes diminutivos, pejorativos, por se encontrarem subordinados ao militar abordado e embriagado na condução de veículo automotor. A interpretação é de que não se trata de crime militar e sim de crime comum, que deve ser julgado pela justiça comum. O mesmo se dará em relação ao bombeiro militar que cometeu, supostamente, o crime de importunação sexual. A sua conduta, porque praticada durante a sua folga e não do exercício da função militar, não levará à análise da sua responsabilidade penal à justiça militar. O fato encontra previsão na legislação penal comum e, em face da situação de folga e de não ter atingido interesse da administração, pelo menos de forma direta, interesse da administração militar, não deverá ser julgado perante a Justiça Militar. Assim, caberá à Justiça Penal Comum do Distrito Federal a análise da responsabilidade penal do militar acusado de supostamente ter praticado o crime de importunação sexual. É isso, meu amigo, minha amiga, eu espero que você tenha gostado. Curta, siga a Escola de Direito Criminal nas redes sociais, @Escola de Direito Criminal. Até a próxima, valeu!